Olá pessoal, vamos conversar um pouco mais aqui sobre o livro Sexo e Destino, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier e uma parte também de Valdo Vieira. Nós já temos alguns vídeos conversando sobre ele. Estamos tirando experiências aqui, né? Estamos tirando experiências. Muitas delas estudadas lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. E André Luiz, com esse trabalho fantástico de passar a experiência de tudo que ele vivenciou lá no mundo espiritual durante um período, acompanhando equipes de trabalho, acompanhando reencarnações, acompanhando desencarnações e tantas coisas. E ele relata para a gente um trabalho fantástico que evolui o conteúdo da doutrina espírita. E aqui estamos tirando experiências. No último vídeo nós conversamos sobre uma influência que teve das correntes fluídicas que saía de André Luiz e de Pedro Neves para o casal Nemésio e Marina que estavam ali. E o próprio André Luiz reconhece que o pensamento de julgamento, de condenação em relação ao que Nemésio e Marina estão vivendo, né? Para a nossa mentalidade, para a nossa sociedade, uma traição. Ele está vivendo ali com a menina mais nova, a enfermeira que está tomando conta da esposa dele, que está por desencarnar, a Beatriz. A gente cita de novo os personagens só para relembrar, né? Para posicionar também alguém que abre o vídeo agora. Então, ele mesmo reconhece que ao fazer julgamento, ao condenar, ele reviveu experiências adormecidas nele, do passado dele, que ele fala até que era do homem velho. E essa energia, essa corrente fluídica, influenciou no casal, e o comportamento do casal foi influenciado por isso. O comportamento ali, eu não sei se eu falo libidinoso, aquela paixão, aquela vivência ali, né? Daquele namoro, intensificou mais ainda com esses pensamentos. Hoje aqui eu botei o título de ambientes e grupos, né? A influência de ambientes e grupos, que na verdade tem o mesmo sentido da experiência do vídeo passado. Só que aqui positivamente. A gente fala muito de frequência, de sintonia, de influência, de energia. A gente fala muito disso. E o que é isso? É a energia que tem no nosso espírito, que está no nosso perispírito, que é o corpo espiritual, né? É o corpo sutil que nós temos, é o corpo que levamos depois da morte do corpo carnal. E isso vibra, parecido com o magnetismo que faz os motores elétricos girarem, o ventilador, o liquidificador e etc. Ali sai um magnetismo invisível, uma energia, como tem o ultrassom, como tem o raio-x, né? Energias que a gente não enxerga e que influencia. Então é uma energia humana que nós temos, cada um tem. E essa energia influencia. E as correntes mentais viajam no fluido universal, assim como a voz da gente viaja no ar da atmosfera, né, vibrando. Então, é essa influência que a gente conversou já no vídeo passado e vamos conversar nesse, porque os ambientes e a presença de outras pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, influenciam em nós nesse estado vibracional nosso, que influencia na nossa moral, que influencia nos nossos pensamentos, palavras e ações. Não que as outras pessoas e os ambientes tenham culpa do meu comportamento, não. Essas vibrações apenas chegam e despertam meus processos adormecidos, meus processos reprimidos, para usar a linguagem de Freud. É como um controle remoto, a gente de longe aqui não aperta o controle remoto e influencia na televisão, né? A televisão está ali, normal, quieta, passando um programa. Você vai, aperta um controle remoto, vai um sinal de energia, de frequência, e lá num receptor dentro da televisão,
muda a frequência da televisão e ela passa a pegar outro canal, né? Rádio, também tem rádio de controle remoto, os rádios de carro hoje com controle remoto, tá ali tocando um FM, de cá você aperta, a energia vai, muda a frequência e o rádio passa a pegar outra energia. Então essa influência do ambiente, essa influência das pessoas chegam em nós e mexe aqui na recepção e afeta processos em que vai despertar comportamentos. Voltando a reafirmar, são processos meus. Eu não sou inocente que estou sendo levado por más companhias, não. Apenas despertando processos que ainda tenho em mim. Então vamos ao livro aqui, aos exemplos, né? Chega no ambiente, nessa casa onde estão acompanhando ali a doença de Beatriz que vai desencarnar, o processo ali do marido dela, né, de Nemésio, tendo um caso com Marina. Então, estão vivendo esse ambiente, esse processo, né? E Pedro Neves, o pai de Beatriz, muito revoltado com a traição com a filha doente e lá o genro dele tendo caso com Marina. Então, nesse ambiente que André Luiz está ali acompanhando esse trabalho, o próprio Nemésio também está doente agora, grave. Eu nem sei se eu falei isso já nos outros vídeos, estou aqui já fazendo a fofoca. Nemésio também está doente, mas não sabe ainda. E chega nesse ambiente um espírito que eles chamam de Irmão Félix. Irmão Félix é um espírito já adiantado, já maduro, numa vivência já do amor muito mais segura, né? Ele é um dos líderes lá de Nosso Lar. O primeiro livro da série de André Luiz, ele é um dos líderes lá na colônia Nosso Lar. E é um espírito de muito amor, e onde ele chega, ele influencia. Então, esse irmão Félix chega no ambiente, e ao chegar no ambiente já afeta todo o estado de ânimo, o estado de comportamento do próprio André Luiz e do próprio Pedro Neves. Deixa eu pegar aqui um trecho, né? Quando o irmão Félix chegou, levantei meus olhos de novo para o benfeitor que se avizinhava. Isso é o irmão Félix chegando. E fui compelido a sofrear a própria emotividade a fim de não retê-lo instintivamente em arremessos de regozijo. Quer dizer, ele se controlou para não se entusiasmar muito com a chegada do irmão Félix. Após cumprimentá-lo, disse Neves, então desanuviado, a apresentar-me quase sorrindo. André, abrace o irmão Félix. Isso aí é Pedro Neves. Lembra que Pedro Neves já é um trabalhador, já é um espírito que se dedica a ajudar o próximo? Então ele apresentou, abrace o irmão Félix. Então, eu estou pulando aqui umas partes para adiantar, né? Grande contentamento o de vê-lo, disse benevolente. Deus abençoe, meu amigo. André Luiz começou a sentir aí, só com a presença do irmão Félix, começou a sentir uma diferença no seu comportamento, uma diferença no seu estado de ânimo. Eu vou aqui, ó. Confirmei a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça e a revolta que dominava Neves até então, que eu botei no vídeo passado, haviam funcionado ali por estímulo ao magnetismo animal a que se ajustavam os dois enamorados. Então aqui foi um resumo do vídeo passado, né? Aquilo, olha o que ele fala, estímulos ao magnetismo animal que eles jogaram para o casal, a que se ajustavam os dois enamorados, que nem de leve desconfiava a minuciosa observação a que se viam sujeitos. Quer dizer, o casal não sabia que estavam sendo observados. Porquanto bastou que o irmão Félix lhe dirigisse compassivo olhar para que se modificassem incontinenti. Então o irmão Félix chegou no ambiente, influenciando com sua energia, com sua vibração, como a gente conversou no início do vídeo, e já mudou todo o panorama, né? Esmoreceram-se-lhes os estos de paixão. Esto é ímpeto, movimentos ruidosos de paixão. Quer dizer, os dois estavam ali no namoro, na sedução, e esmoreceram-se esse ímpeto de paixão. Assemelhavam-se ambos a um par de crianças atraídas uma para a outra
cujo pensamento se transfigura de improviso ante a presença materna. Ele falou que o comportamento do casal é como uma criança que está ali num comportamento não muito bom e a mãe chega. Eles pararam, esmureceram, mas eles não sabiam por que isso estava acontecendo. É uma mudança de consciência. Da mesma forma que houve a influência para processos antigos, processos adormecidos de erros e de coisas que a própria consciência reprova, né? Também tem a influência positiva, que vai buscar meus processos já de compreensão do bem e do mal, meus processos de coisas que eu não quero mais para a minha vida. Então, a influência positiva também vai lá, como o controle remoto, e mexe na consciência, mexe nos ímpetos emocionais, nos ímpetos animais, mexe também. Então, André Luiz, afetado, pensa assim, e se eu tivesse no lugar de Nemésio, estaria agindo melhor? Olha que antes ele estava condenando. Com a presença do irmão Félix, ele começa, né? Será que eu agiria melhor? Silenciosas indagações se me incrustavam na consciência, impelindo-me o espírito a raciocinar em nível mais alto. Ó, ele disse que ele começou a raciocinar em nível mais alto. Fitei o atribulado chefe da casa, possuído de novos sentimentos, percebendo nele um verdadeiro irmão que me cabia entender e respeitar. Olha como mudou totalmente. E tudo processos internos de André Luiz. Ele chama de... Eu achei interessante que ele fala de uma metamorfose espiritual. Olha, embora confessando a mim mesmo com indisfarçável remorso, ao remorso de ver aquele processo antigo e o novo, de indisfarçável remorso, a impropriedade da atitude que assumira momentos antes, prossegui estudando a metamorfose espiritual que se processava. Não só nele, em todo mundo. Marina passou a revelar benéfica reação. Marina, né, que está namorando lá o marido de Beatriz. Como se estivesse admiravelmente conduzida em ocorrência mediúnica. A mudança foi tanta que parecia que ela estava mediunizada, né, de antemão preparada. Recompôs-se do ponto de vista emotivo, patenteando integral desinteresse por qualquer forma de entretenimento físico. Então ela perdeu o interesse ali da coisa sexual, do relacionamento. Naquele momento ela perdeu e falou com delicadeza da necessidade de voltar aos cuidados que a doente exigia. Caiu em si que ela estava ali para cuidar da doente, da Beatriz. Nemésio, a refletir-lhe a renovada posição interior, não ofereceu qualquer embargo, acomodando-se em poltrona próxima, enquanto a jovem se retirava tranquila. Percebe aí, minha gente, o que eu quero passar? A influência dos ambientes em nós. Não que a gente agora vai ter medo dos ambientes, mas observar o nosso comportamento, vigiar. Muitas vezes um ambiente desse é um ambiente de trabalho, né? Por exemplo, um policial trabalha numa delegacia onde a vibração ali pode afetar ele, a vibração da violência e de processos ainda de uma moral reprovável, né? Como eu disse no início, não é que eu seja inocente sendo influenciado por alguém que vai me prejudicar. Não, são os meus processos de ambientes, de convivência de grupos. Muitas vezes eu estou aqui, não tenho vícios, e de repente saio com um grupo sem condenação, apenas dando o exemplo da influência vibracional, que usa drogas. Pode despertar em mim o meu processo de vício a drogas que eu já tive e que imaginava superado. Então, essa vigilância, por isso que o estado de prece é uma vigilância. A oração muda a nossa vibração. Os pensamentos, quando a gente tem que estar em alguns ambientes, estar em contato com a vida em geral, se a gente nos observa, a gente começa a conhecer os nossos processos e fala, olha, eu ainda tenho vontade disso, eu ainda sou capaz de fazer aquilo, principalmente em relação à violência, a vícios, coisas prejudiciais ao próximo, né? Coisas derivadas do orgulho e do egoísmo, dos processos de me achar melhor do que os outros, por vários motivos,
né? Por cor de pele, por estudar, por não estudar, por ter dinheiro, por não ter dinheiro, por ter influência política ou influência numa empresa hierárquica, se colocar na posição de melhor. Esses processos do orgulho vêm pela posição, pelo ambiente, pelas circunstâncias, pela influência vibracional. Então aí está a grande necessidade de nos conhecermos e nos vigiarmos sempre nesses processos. Olha só, André Luiz, Pedro Neves, 2 espíritos que já estão numa consciência de trabalho, de ajuda, se confessando aqui no livro. Não era para o vídeo ficar desse tamanho, mas achei que tinha que falar essas coisas no decorrer aqui da leitura, tá bom? Vamos continuar trazendo as experiências desse livro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.